pessoal, tudo bom com vocês? Viemos aqui para a segunda parte do nosso vídeo. Se você não viu a primeira parte no capítulo, está no canal, né? Vamos lá, o capítulo de ontem, se você não viu, está aqui no canal. Vamos lá conhecer a história dela até chegar aqui. Bom, todas as nossas redes sociais estão aqui no box de informação. Se você quiser seguir nosso grupo do Mundo Gringo Oficial lá no Facebook, se chama Mundo Gringo Oficial, tá bom? O link tá aqui no box de informação. Nosso Instagram, @DaniDelanos. E se quiser mandar a sua história pra gente, daniresponde@hotmail.co.uk. Todos os links estão aqui no box de informação, aqui no Veja Mais, tá? Vamos lá, gente. Depois de 5 anos... Gente, você não viu o primeiro, vai lá ver o primeiro vídeo, clica aqui, eu vou botar em algum lugar aí, porque senão você não vai entender o segundo. Vamos lá. Depois de 5 anos sonhando com aquele rapaz da internet, depois de 5 anos tentando juntar dinheiro, finalmente consegui juntar um dinheiro e comprar minha passagem, comprar um seguro viagem, tirar meu passaporte, minha mala, algumas roupinhas e ir conhecer esse rapaz pessoalmente. No dia 15 de novembro de 2015, eu estava embarcando no aeroporto de Guarulhos com destino a Heathrow. Heathrow é o aeroporto de Londres, tá? Com passagens compradas para 17 dias porque eu tinha que voltar a trabalhar. Meu namorado nem falou nada. Eu disse a ele que meu sonho era conhecer Londres, cheguei a convidá-lo para ir junto, mas eu já sabia que ele não iria, porque além de caro ele morria de medo de avião. Então eu convidei, mas para não levantar suspeitas. Mas mesmo assim, ele sequer perguntou aonde eu ia ficar, qual era meu roteiro de viagem, nada. Apenas me ajudou a carregar a mala junto com os meus pais que tinham ido se despedir de mim. Meus pais sabiam da minha vida, do impasse que eu vivia e sabiam o verdadeiro motivo da minha viagem. Mas meus pais sempre me apoiaram. Mesmo por mais que eles gostassem do meu namorado naquela época, eles sabiam que ele era uma pessoa sem futuro, que não pensava em ter sua própria casa, construir sua própria vida. Para ele, morar no fundo das casas dos meus pais estava bom demais. Por fim, me despedi de todos e embarquei naquele avião sem nunca sequer ter andado de avião na minha vida. Corajosa ela, hein, gente? Sequer sabia como colocar o fone de ouvido para escutar os filmes do avião. Desembarquei em Heathrow exausta, pois não tinha sequer pregado os olhos. Era muita ansiedade e nervoso por estar vivendo tudo aquilo. Cheguei no setor da imigração, estava lotado de pessoas de diversas partes do mundo, falando todo mundo ao mesmo tempo, um calor, estava me dando uma suadeira. Eu de salto alto, suada, cansada, com medo de não me deixarem entrar e eu ter que voltar no próximo voo. Por mais que eu soubesse que essa poderia ser uma situação que eu teria que talvez passar, ela falou que foi achando que ela poderia ser deportada, né? Eu fui me convencendo a viagem toda que se eu fosse negada a minha entrada em Londres, pelo menos eu teria andado de avião. A gente sempre fica ainda com a esperança. Quando me chamaram, a moça pegou meus documentos, foi dando na ordem que eu fui dando na ordem que ela ia me fazendo as perguntas. E depois de ter me feito umas 20 perguntas, ela me colocou num cercadinho junto com outras pessoas e disse: aguarde que eu vou checar seus documentos. Foram 20 minutos mais longos da minha vida. Fechei meus olhos e fiz um trato com Deus. Eu disse: Senhor, se isso for uma enrascada, se não for para dar certo entre eu e esse rapaz, por favor, me manda de volta no próximo voo. Agora, se ele for uma pessoa certa para mim, permita que eu entre. Foi eu pensar nisso e a moça chegou com meus documentos de volta e disse: Welcome to UK. Seu namorado te espera lá fora. Eu fiquei tão feliz que quase dei um beijo nela. Eles tinham ligado para ele, para o indiano, para confirmar tudo que eu disse. Corri para pegar minha mala e quando eu o vi, parecia um sonho. Ele era um pouco mais baixo do que eu imaginava, mas nos beijamos, nos abraçamos. Ele carregou minha mala até o ônibus porque ele não tinha carro. Ele estava morando em Brighton. Brighton, quem assistiu meus vlogs de Londres, eu tenho vários vídeos em Brighton, é uma praia. É um lugar muito gostoso, fica fora de Londres, né? Mas é um lugar muito gostoso. Então tínhamos que pegar um ônibus de viagem. Mas nem liguei pro cansaço, nem liguei pro frio. Eu tava tão feliz de estar ali com ele,
Fomos a viagem inteira nos beijando dentro do ônibus. Bem, eu estava ensinando ele a beijar. Ele era virgem de boca, ele nunca tinha beijado uma garota antes. Eu acredito, tá, gente? Porque muitos indianos são assim mesmo. Aí chegamos em Brighton, ele morava longe de onde o ônibus parou. Eu estava muito cansada, tive que andar pra caramba embaixo da chuva até chegar onde ele vivia. Ele parou na lavanderia para pegar um cobertor que ele tinha mandado lavar. Ele tinha comprado 2 travesseiros novos. Ele morava em um quarto, dividia a casa com várias pessoas. Isso pra mim era meio estranho, mas nem liguei. Em Londres tem essa... Na Europa tem muito disso, porque é um lugar muito caro, né? No Brasil a gente acha estranho essas coisas, né? Tivemos nossa primeira vez. Conheci o London Eye, o Big Ben, conheci castelos. Foram 17 dias maravilhosos e que passaram muito rápido. No último dia eu chorei tanto, parecia que alguém tinha me matado. Lembro de ter chorado a viagem toda para o aeroporto, porque eu estava tão feliz e tudo aquilo estava acabando. E eu sequer sabia se um dia eu o veria novamente. Porque aquilo tinha sido... Gente, foram 5 anos falando com ele para ela ir lá. Então ela não tinha nem ideia se um dia eles iam se ver novamente, né? Ela falou assim... Ia ser muito difícil eu juntar aquele dinheiro de novo. No mínimo 2 anos. Por fim, entrei no avião de volta aos prantos, com vontade de sair dali correndo e ficar nos braços dele. Mas o que eu podia fazer? Ele tinha terminado a faculdade, fazia pouco tempo que ele estava trabalhando, ele morava num quarto onde não era permitido viver 2 pessoas ali. Bom, voltei para o Brasil. Quando cheguei em Guarulhos, o tempo estava cinza, frio, meio chuvoso. Parecia que aquele tempo refletia meu coração. Eu estava feliz em rever minha família, havia comprado presente para todos. Estava doida para chegar em casa e contar as novidades, os detalhes da viagem. Mas, só para começar, meu namorado não me deu a mínima nem para o presente que eu dei a ele. Enquanto eu contava toda sobre a viagem, entusiasmada, ele sequer quis ficar para escutar. Quando cheguei em casa, a casa parecia maior do que era. Um frio, um vazio, um silêncio. Ele deitado na cama, aparentava ter ganho muitos quilos enquanto eu estive fora. Ele estava estranho, parecia até que sabia o que eu tinha feito nessa viagem. Então comecei a puxar conversa, contei um pouco da viagem, dos lugares que eu havia conhecido, ele de cara fechada. Eu voltei de Londres com uma gripe muito forte. Fui ao hospital no mesmo dia que cheguei e ele sequer foi comigo. Por fim, enquanto estava aguardando para ser atendida, eu ainda estava deslumbrada com a minha viagem. Com tudo que eu tinha vivido lá, recebo uma mensagem do indiano. E a mensagem, ele estava terminando tudo comigo. Gente, ela tinha acabado de chegar. O indiano simplesmente mandou uma mensagem terminando tudo com ela. Ela disse que começou a chorar absurdamente. Como assim? Foram 5 anos de espera. 5 anos compartilhando minha vida com ele. 5 anos sonhando com ele. Sacrifiquei muita coisa para juntar dinheiro, para ir visitá-lo. Eu estava correndo um risco de perder uma pessoa que estava comigo há 10 anos por causa daquela viagem. E ele veio me dizer que aquilo tudo tinha sido um erro. Que não queria mais. Que não tinha como a gente ficar junto. Bom, no dia seguinte, depois de 17 dias vivendo... no dia seguinte, né? Tipo, ela chegou no Brasil e recebeu essa mensagem dele, né? Dani, desses 17 dias eu vivi sonhos, promessas de um amor infinito. Tava muito estranho ele simplesmente terminar comigo num dia depois de eu vir embora. Coloquei ele na parede. Por que ele estava fazendo aquilo comigo? Foi quando ele falou que era por causa da religião dele, que fazer sexo antes do casamento era errado. Por fim, no dia seguinte ele pediu desculpas, disse que depois que eu fui embora ele se sentiu culpado, entrou em pânico e por isso tentou terminar comigo. Mas que ele me amava muito e não queria viver sem receber minhas mensagens todos os dias. Por fim, nós reatamos. Gente, é muito complicado um indiano ficar com alguém que não seja da religião deles. Pode acontecer, mas é muito difícil.
Eu tenho vários amigos indianos em Londres, tive vários amigos, eles realmente são prometidos, eles têm uma noiva já que às vezes eles nem conhecem, a família que faz toda a negociação, é inacreditável, mas é verdade. Bom, ela diz o seguinte: Dani, parece que o chapéu de corno do meu marido estava pesando demais na cabeça dele. Fui viajar para realizar o sonho, mas quando eu voltei minha vida virou um pesadelo. Ele que nunca sequer sentiu ciúmes de mim, que nem quis saber em que hotel eu estava ficando, não quis saber nada da minha viagem, começou a ter crises de ciúmes e mais ciúmes. Tinha vezes que eu não aguentava e passava o dia na casa da minha mãe. Contei a mesma história para ele 1 milhão de vezes, mas ele sempre vinha com acusações terríveis. Dava até a impressão que eu fui viajar para sair transando com a Inglaterra toda. Aí ela botou entre parênteses. Ai, com a Inglaterra toda não, foi só com... Ai, eu tô rindo, mas olha, gente, coitado também, né? A gente tem que ver o lado dele, apesar que vocês não tinham mais nada, estavam quase praticamente como irmão, mas ele era seu marido, né? Ai, gente, desculpa, não, eu tive que rir do jeito que ela botou aqui. Mas, por fim, a situação estava cada vez mais fora de controle, até que um dia ele chegou em casa bêbado, juntou bebida, ciúmes, e ele começou a destruir a casa. Quebrou TV, rádio, meu aquário, começou a chocar a parede, começou a gritar comigo. Coisa que eu abominava por causa das violências que sofri com meu ex-marido lá no início da história. Então, lá no primeiro vídeo, na parte 1, vocês vão ver o que ela passou com o primeiro marido dela. Eu via todo aquele show, aquele chilique, fiquei quieta enquanto só via na minha mente lembranças ruins que estavam ali se repetindo na minha frente. Eu simplesmente levantei do sofá, peguei uma sacola grande, coloquei as roupas dele dentro, desci, falei para minha mãe que infelizmente eu e ele não estávamos dando mais certo, por isso ele estava indo embora. Minha mãe já estava escutando a confusão e inclusive estava passando mal por causa disso, porque ela achou que ele estava me batendo ou que ele poderia me matar. Não consegui... Eu disse, não, mãe, ele não me bateu, ele só está nervoso, né? Mas ele dizia que não confiava mais em mim e não tinha mais como continuar vivendo assim. Naquela altura, eu ainda não sabia se eu iria voltar a ver o rapaz de Londres ou não. A única coisa que eu sabia era que não dava mais para viver sobre desconfiança de uma pessoa que coloquei dentro da minha casa. Ele, ainda desesperado, tentou se justificar para meu pai, mas meu pai, que já sabia de tudo que eu andava passando, apenas pediu para que ele desse um tempo para mim. Naquela noite dormi na casa dos meus pais. No outro dia ele ficou batendo no vidro da sala, que estava trancada, tentando conversar comigo, mas eu o ignorei. Eu fiquei mal por dias. No outro dia nem consegui trabalhar. Afinal, todo fim é triste. Ainda mais quando se trata de um relacionamento de 10 anos, onde você viu as irmãs dele crescer, se tornarem mulheres. Gente, fiquei emocionada. É porque eu entendo o que ela tá falando. É engraçado, né? O cara, querendo ou não, ele era lá um encostado lá, tudo, mas ele, né, esses 10 anos ele foi um companheiro pra ela. E eu entendo perfeitamente o que ela tá dizendo, sabe? De quando acaba assim, a gente fica triste, não só pelo fim do relacionamento, mas às vezes parece pelo fim da amizade que você tem com aquela pessoa, com a família dela, com tudo, né? Ai. Vamos lá. Bom, triste, ela falou, né? Porque ela viu as irmãs dele crescendo, foram 10 anos com ele. Ela se dava muito bem com os sogros, que tratavam ela como uma filha. Assim como os meus pais tratavam ele como um filho. Então você termina, você volta a dormir sozinha numa cama, depois de tantos anos, você se sente estranha, aquela cama tá vazia. Você fica meio que desmotivada para cozinhar para você mesma. Era estranho ter que fazer coisas que a gente fazia juntos, e agora eu tenho que fazer sozinha. Como ir no supermercado, comer um lanche em qualquer lugar,
como eu havia dito, já fazia 2 anos que a gente morava como colegas de quarto. Eu tava sentindo saudade ali do meu colega de quarto. É engraçado isso, né? Porque eles já não tinham sexo há tempo, né? Eles viviam, como ela disse, colegas de quarto. E é engraçado que dá um vazio quando tudo termina, né? É exatamente a sensação que ela falou aqui, sabe? Você tem que fazer coisas sozinhas que antes você fazia acompanhada, né? Claro, ninguém quer viver um relacionamento abusivo igual ela viveu no primeiro casamento. Mas o segundo, ele tinha os defeitos dele, mas como ela mesmo disse, ele nunca fez mal pra ela. Até respeitava ela. Então, eu imagino a dor que ela deve ter sentido ali. Bom, vamos lá. Mas isso era bom. Por outro lado, agora eu poderia ter mais liberdade em conversar com meu namorado virtual sem medo. Mas mesmo assim, ainda era algo incerto. Meu ex-namorado prometeu ficar 6 meses sem beber para se livrar do vício. Ele vinha todo final de semana na minha casa com desculpa de jogar videogame, porque o sobrinho dele ficava tentando quebrar o dele. É lógico que eu sabia que era uma desculpa, assim como eu sabia que se eu não cortasse isso logo, eu ia assustar e ele estaria dentro da minha casa novamente. Por culpa minha mesmo, porque eu estava sentindo falta dele. Então conversa vai, conversa vem com meu namorado virtual, decidi comprar minha passagem para voltar em março do ano seguinte para Londres. Eu havia conseguido um emprego de au pair em Londres, então eu iria ficar morando com uma família e nas minhas folgas eu iria visitá-lo em Brighton. É claro, aceitei. Ah, tá. Ele falou que ele iria comprar a passagem dela, tá? Ela não disse nada para o ex-namorado, apenas disse que iria para a casa de uma tia. Então, dia 23 de março de 2016, estava embarcando eu novamente para Londres. Ela decidiu, gente, ir voltar para Londres rápido, antes que o namorado, voltasse para dentro de casa e ela não ia conseguir botar ele para fora, porque apesar de tudo, vocês viram que ela tinha um carinho muito grande por ele, né? Mas a gente precisa de um marido, né? Irmão a gente tem na vida, então ele era praticamente um irmão para ela, né? Bom, ela diz o seguinte: quando cheguei, as coisas não estavam como eram antes. Ele havia comprado um carro, mas quando cheguei não me deu nenhum beijo, não carregou minha mala até o carro. Fomos a viagem toda para Brighton em silêncio, que parecia fazer um eco. Chegamos na casa, ele não me ajudou com as malas na escadaria até chegar na porta. Não havia separado nenhum espaço no armário para eu guardar minhas coisas. Parecia que ele não me queria ali. Cheguei a cogitar em talvez voltar para o Brasil no dia 11 de abril, que é quando tinha marcado minha passagem de volta, né? Pensei bem, eu havia aceito aquele emprego de au pair, começaria na próxima semana por causa dele. Uma vez que ele estava tão estranho comigo, não tinha por que eu querer ficar em Londres. Mesmo porque eu só estava com visto de turista. Eu tinha ido para ficar com ele, mas se ele não me queria ali, eu não queria ficar. Mas a estranheza passou. Acabei não indo trabalhar como au pair. Nos mudamos para uma outra casa, aonde alugamos um quarto, onde aceitava casal. Bom, gente, então, eles moravam no centro de Brighton, se mudaram para uma outra casa mais próximas ao centro. O quarto também ficava dentro de uma casa de uma família muçulmana. Nessa casa nós fomos muito felizes, mas confesso que ainda nos 3 primeiros meses eu ainda o comparava com meu ex no Brasil, com a minha vida no Brasil. Aqui nosso dinheiro era mais contado, na Inglaterra ela tá falando, tá? Pra piorar, meu ex vivia me mandando mensagem, até que um dia eu disse para ele: se você realmente parar de beber, se você comprar uma casa e se você aprender a confiar em mim novamente, eu volto para você. Por que eu disse isso? Porque parece que quando você termina com uma pessoa, você só consegue lembrar das coisas boas que vocês viveram. Presta bem atenção nisso, gente, que ela falou. Dá até a impressão que as coisas ruins nunca existiram. Você até esquece o porquê terminou com a pessoa. Então, eu ficava lembrando das coisas do nosso início de namoro,
de como nossas famílias eram unidas, de como se davam bem, como era legal ir comer alguma coisa diferente todo fim de semana. Já com esse rapaz, o indiano, eu não tinha isso. A gente não tinha grana para comer fora, para viajar. Ele ganhava pouco, tinha que pagar o aluguel do quarto, comida. Ainda rolava aquele estresse de vez em quando. Ele tinha manias que me incomodavam muito. Gente, ela começou a comparar porque o cara tinha outra religião. Uma religião muçulmana, pra gente, é complicado lidar. Então, e o que ela falou aqui lá em cima, eu já falei em alguns vídeos. Por que quando a gente termina com alguém, a gente não lembra o porquê a gente terminou? Porque se a gente terminou porque não deu certo. Mas às vezes a gente começa, né? Se você tiver talvez indo para um relacionamento melhor, você não vai lembrar dessas coisas. Mas igual ela estava insegura em outro país, com um indiano, uma cultura completamente diferente da dela. Então ela começou a relembrar do ex, do namorado lá, né? Bom, vamos lá. No início, todo relacionamento é complicado, porque dois seres distintos com suas respectivas culturas. Então tem um certo atrito no começo. Faz parte do processo de adaptação. Só quando se tem um ex na sua bota que você ainda não sabe se o ama ou não. Então essa foi a proposta que ela fez para o ex. Só que para minha surpresa, depois de quase um mês, ele me respondeu que eu estava exigindo demais. E quem agora precisava de um tempo era ele. Para mim, isso foi ótimo, ela disse, porque agora eu poderia seguir com a minha vida sem olhar para trás. Então, a partir daquele momento, eu acho que quando ela viu que o ex realmente não estava afim de mudar, ele não estava afim de parar de beber, ele não ia comprar uma casa, ela falou, não, agora eu vou continuar minha caminhada, não vou mais olhar para trás. E ela disse, foi ali que eu parei de ficar comparando e ficar pensando com quem eu realmente deveria ficar. Aquele inferno astral. Comecei a aproveitar, viver intensamente a oportunidade que Deus estava me dando, mesmo que ainda fosse incerta. Por que incerta? Porque eu estava ali há 3 meses com visto de turista. Quando o visto de turista para a Inglaterra, normalmente é 6 meses, tá, gente? Aí ela diz, quando meu visto acabasse, com visto de turista, eu não podia trabalhar, eu não podia estudar, nem trocar o tipo de visto por qualquer outro visto sem sair do país. Eu teria que voltar para o Brasil querendo ou não. Mas o visto de trabalho todo mundo sabe que é muito difícil. Visto de estudante é caro, porque estudante você tem que pagar a escola inteira para conseguir um visto, né? Na Inglaterra. Ela disse, então eu propus a ele que a gente tentasse um visto de partner, que é companheiros, né? Porque já que ele não pensava em se casar comigo. Várias vezes eu chegava para ele e dizia, meu visto está acabando, e agora? E ele nem se manifestava. Eu dizia que queria conhecer os pais dele, e ele dizia que um dia eu os conheceria. Mas aquilo parecia algo muito distante. Bom, um dia amanheci estranha, fui tomar banho, percebi que meus mamilos estavam estranhos. Achei que eu estava doente, porque meu cabelo estava caindo horrores. Saí do banho, tive uma queda de pressão, desmaiei no chão. Quando acordei, ele estava em cima de mim, todo preocupado, dizendo, acho que você está grávida. Sim, fazia uma semana que minha menstruação estava atrasada, mas essa não era a primeira vez. Minha menstruação havia ficado desregulada há muito tempo. Não levei fé. Naquela manhã, ele tinha que ir para Londres visitar a família dele. E antes de partir, ele me comprou um teste de gravidez. Chegamos em casa, fiz o teste e deu positivo. Sim, eu estava grávida. Eu achei que ele me abraçaria, mas ele entrou em pânico. Saindo, pegando a mochila, dizendo que estava indo contar para os pais dele e que não era para eu me preocupar porque em breve estaríamos casados e partiu. Eu fiquei em casa em estado de choque, porque meu sonho era ser mãe. Eu estava muito feliz, mas eu estava triste pelo fato dele dizer que iríamos casar muito em breve só porque eu estava grávida. Eu não queria que ele se casasse comigo porque eu estava grávida. Eu queria que ele se casasse comigo por amor, não por obrigação. Por fim, contei à minha família, eles ficaram muito felizes. Quando ele chegou, disse que no próximo fim de semana eu iria conhecer os pais dele e que ele já iria começar a verificar tudo para o nosso casamento.
Me senti horrível, especialmente porque está conhecendo a família dele nessas circunstâncias. Passado o choque, tive uma conversa séria com ele, expondo realmente o que eu estava sentindo. Ele, todo choroso, disse que pensava antes em casamento, mas que ele não tinha coragem. A coragem que ele não tinha, gente, é de saber qual seria a reação dos pais dele, porque eles são muçulmanos. Eles casam normalmente com pessoas da mesma religião. Então ele estava sendo o primeiro caso da família dele, que além de casar com alguém que não era da religião dele, ainda a mulher estava grávida antes do casamento. Mas que ele estava feliz por ter ela como futura esposa e mãe dos seus futuros filhos. Bom, por fim, fui conhecer a família dele. Foi horrível, porque eles me fizeram perguntas absurdas, como, por exemplo, se eu tinha certeza que o filho era do meu namorado, se eu não estava fazendo isso só para conseguir um visto, se eu tinha algum relacionamento no Brasil. Chegaram até me propor um aborto. O irmão mais velho dele teve a capacidade de vir até a nossa cidade para me oferecer dinheiro para eu ir embora. Gente, eles são indianos. É mais ou menos assim mesmo. E ainda disse que se a mãe deles morresse, a culpa era minha. Porque disse que a mãe ia morrer de desgosto. A indiana, eles são muito também, como é que se fala, gente? Eles fazem uma chantagem emocional muito grande também, as mães, tá? Porque eu conheci algumas mães de indiano, não que eu conhecia as mães, mas que eles me contavam que as mães faziam. Elas fazem uma chantagem emocional muito grande com os filhos. Bom, Dani, o que eu mais achei fofo e admirável foi que mesmo ele sofrendo toda essa pressão da família, ele ficou do meu lado. Ele chorou muito porque não é fácil escutar essas coisas da própria família, sofrer tanta pressão. Mas ele me escolheu, ficou do meu lado, bateu o pé e disse que iria casar comigo com a aprovação deles ou não. Então marcamos o casamento, 7 de setembro de 2016. Eu grávida de 2 meses, nos casamos no papel na cidade de Brighton, com testemunhas, o pai e a mãe dele. Foram os únicos que vieram para o nosso casamento. Não tivemos festa nem nada. Fomos apenas almoçar no Nandos e tivemos nossa lua de mel por aqui mesmo. Uma ilha próxima que nem me recordo o nome. Após o casamento, procuramos um advogado que disse que não teria jeito. Eu teria que retornar ao Brasil para fazer a troca de visto. Então, dia 23 de setembro, fui até minha sogra, me despedi deles. Eles me trataram super bem naquela noite. Ela já estava casada, não tinha mais o que eles fazerem, né? Peguei meu voo e fui para o Brasil. Dessa vez voltei feliz no avião. Estava indo para casa depois de 6 meses e grávida e casada. Minha gestação não foi muito legal porque eu tinha que ficar trancada dentro de casa, porque meu ex não poderia saber que eu tinha voltado e que eu estava grávida. Porque depois que ele me dispensou, dizendo que agora quem queria um tempo era ele, lembra? Depois de um tempo, ele começou a mandar mensagens, só que agora eu estava mais esperta, mais apaixonada pelo meu novo namorado, então não dei bola. Cheguei a excluir ele e bloquear de várias redes sociais, mas ele sempre arrumava um jeito de se comunicar comigo, dizendo que me amava e que ele não era nada sem mim. Então, se ele soubesse que eu havia voltado, com certeza ele iria ficar atrás de mim. E se isso acontecesse, ele iria ver que eu estava grávida e casada. E isso representava um perigo, porque ah, tá. Ela não queria, porque pra evitar confusão, né, gente? Querendo ou não, ela tinha o quê? Tinha acabado de, né? Ela tinha vivido 10 anos com esse cara, tinha acabado de terminar um relacionamento com ele. Eles eram vizinhos, ela gostava muito da mãe dele, ela tinha um carinho muito grande por ele. Ela queria evitar esse tipo de mal entendido, né? Vamos lá. Ela disse que ele saber que ela estava grávida, casada, seria o fim do mundo para ele. E a gente, felizmente, não sabe o que as pessoas são capazes de fazer. Eu ficava trancada em casa para não pagar para ver. De repente, virar apenas mais uma notícia da violência do Jornal das 8. Ela ficou com medo até do cara, apesar dele nunca ter feito nada, mas ela teve experiências antes que vocês viram, né? Então ela ficou com medo dele. Então não tive o prazer de exibir meu barrigão pelas ruas, nem fotos em redes sociais. Era a época do surto de Zika vírus, que dava microcefalia nos bebês,
caso a mãe pegasse na gestação. Dani vivia cheia de repelente, com calça, blusa de manga comprida, meia no pé em pleno verão. Dormia com lençol na cabeça para não ser picada. A gente colocava repelente na casa toda. Eu dormia com o ventilador em cima de mim, toalha molhada para aguentar o calor. Passei a gestação dormindo no sofá na sala da casa dos meus pais, porque eu não queria ficar revivendo lembranças na casa dela, que era dos fundos, né? Sofri muita dor nas costas a ponto de não conseguir me levantar por causa do meu peso. Engordei muito na gestação. Cheguei a 111 quilos. Então já viu. Era difícil para respirar, para me mexer. Do nada minha coluna travava, meus pés inchavam, minha mão inchava. No final me deu muita coceira nas pernas, nas mãos. Tive um problema no fígado, meu parto foi induzido. Evoluiu para uma cesárea porque eu tinha pressão muito alta. Por fim, não foi nada fácil o final da minha gestação. Ainda tinha que lidar com a saudade do meu marido, que só veio quando eu já estava para ganhar neném. Ele ficou comigo durante todo o trabalho de parto e foi o primeiro a segurar nossa filha. Mas infelizmente, depois de 15 dias de nascida, ele teve que voltar para Londres e eu fiquei aguardando meu visto. Foram 3 meses esperando, sonhando, ansiosa, porque eles no final negaram meu visto. Gente, eles negaram o visto dela. Ela com o filho do cara, tá? Chorei muito, entrei quase em desespero, porque meu marido havia nos últimos 6 meses trabalhado em 2 empregos para provar que ele tinha condições de me manter na Inglaterra. Mas acho que eles não deram importância a isso e eles disseram que meu marido não tinha condições de me manter na Inglaterra. O que acontece na Inglaterra, gente? Ele deve ser cidadão britânico, o marido dela. Muitos indianos lá são cidadãos britânicos. Pediram visto. O seu marido, ele tem que provar que ele pode te sustentar dentro da Inglaterra. Porque na Inglaterra, muitas pessoas pedem benefício ao governo. Ah, o governo te ajuda a pagar o aluguel, te ajuda com vários aspectos, entendeu? Então a Inglaterra, eles têm um benefício muito grande para as pessoas que precisam, para o europeu. E se você tem esse visto, se você vai para a Europa com uma filha casada com um britânico e ele achar que ele não vai conseguir arcar com tudo sozinho, ele vai pedir ajuda ao governo. Então o governo quer ter certeza que ele tem como sustentar a mulher dele e a filha para que desse o visto para ela voltar para a Inglaterra. E ele, como estava ganhando pouco na época, às vezes eles acharam que o salário dele não era o suficiente, negaram o visto dela. Bom, ela diz o seguinte: Dani, nós nem recorremos. Apenas abrimos uma nova solicitação de visto. Na mesma época, o chefe do meu marido se comoveu com a nossa história, aumentou o salário dele e no mês seguinte conseguimos aplicar. Esperei 3 meses, mas meu visto chegou. Nessa altura do campeonato, ele já tinha tirado o passaporte britânico da nossa bebê. Então, uma semana depois, no dia 18 de dezembro de 2017, eu voltei para a Inglaterra e me encontro aqui até hoje, feliz e apaixonada pela família que Deus me deu. Meu marido hoje ganha um pouquinho melhor, já me acostumei com o jeito dele. Ele é um amor, a gente nunca brigou, nunca discutiu nem nada. Ele é ótimo de cama, não me deixa ficar muito tempo sem sexo, é carinhoso, me ajuda a olhar nossa bebê quando está em casa, está me apoiando no meu processo de emagrecimento, já perdi 19 quilos desde a gestação, mas ainda estou bem gordinha. Mas com a ajuda de Deus e motivação do meu amor, eu vou chegar lá. Bom, o ex dela, o namorado, gente, ela teve notícias que ele arrumou uma mulher mais velha, que tem um filho de 13 anos e ele estava se mudando para casa dela. Ela disse: pra mim não importa se ela é bonita, feia, magra ou gorda, ou se é mais velha ou mais nova que ele. O importante é que eu quero que ele seja feliz como eu estou feliz. O que desejo é que ele se liberte do vício da bebida e do cigarro. E se der, para que ele não cometa os mesmos erros e possa ter uma vida saudável em todas as áreas com essa nova família. Eu fico feliz porque ele sempre quis ser pai e agora ele tem uma mulher que já tem um filho. Então ele arrumou o pacote completo. Ele deve estar muito feliz e se sentir pai. Quanto ao meu primeiro marido, que me batia, me torturava, me violentava, ele também se casou novamente. Mesmo com tudo que eu passei na mão dele, é outro que eu só espero que ele tenha se modificado
e aprendido a dar valor e a respeitar a mulher que ele tem. Olha, eu adorei a sua história, vocês viram que foi uma história longa. Cara, foi muito legal, assim, você contar tudo, eu quis contar tudo para as pessoas verem que como a vida da gente muda, que a vida da gente muda constantemente. A vida da gente, ela muda constantemente, basta a gente querer, né, basta a gente se mexer. Claro, né, a gente não tá aqui pra julgar, ela mesma sabe que ela tava errada alguns momentos que ela teve esse relacionamento virtual enquanto ela ainda estava casada, mas vocês viram também como era o casamento dela, então eu acho que também assim, né, ela conseguiu explicar pra gente o que ela passou, né, eu fico muito feliz que o seu ex aí, o namorado, tenha arrumado alguém. Tomara que... Eu também, até eu fiquei sensibilizada com ele. Eu desejo que ele seja muito feliz também. Que você seja muito feliz. Quanto ao seu primeiro, eu não acredito que ele mudou não, sabe? Eu acho que esse tipo de pessoa, sei lá, ele tinha que fazer um tratamento. Porque esse tipo de pessoa eu não sei se muda assim, não. Mas tomara que tenha mudado, né? Porque senão tem mais uma sofrendo lá nas mãos dele. Que bom que você se livrou disso. Fiquei bem abismada do indiano ter enfrentado a família, te assumido, sério. Realmente esse cara deve ser um homem de valor, porque é muito difícil os indianos fazerem isso. Eles normalmente não vão contra a família deles. Conheci vários indianos, várias amigas minhas brasileiras namoraram indianos, que realmente foram apaixonados por ela, mas não tiveram coragem de enfrentar a família. Então eles acabaram terminando e casando com mulheres que eles nunca tinham nem visto na vida deles. É parte da cultura deles, gente. Não tem o que a gente falar, que acha apontar o dedo, a gente não tem que achar nada. É a cultura deles, é assim que eles vivem, é assim que é lá, né? E eu tiro, assim, o chapéu pro seu marido, porque esse aí foi um homem com H, né? Ele foi, enfrentou mesmo a mãe, não, eu vou ficar com ela. E tá aí o resultado, a filha de vocês casados. E vocês super felizes aí na Inglaterra. Eu espero de coração, assim, que vocês sejam cada vez mais felizes, que venham muitos filhos, já que seu sonho também era ser mãe. E muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu acho que muitas mulheres vão ver a sua história, talvez vão, sabe, como eu me identifiquei com você várias vezes ali na sua história, acho que muitas mulheres vão se identificar com você em vários momentos da sua história. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até nos próximos vídeos.